Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Ariel Costa, professor de Geografia, e hoje iremos trabalhar um assunto muito importante aqui com as turmas do 9º ano, que o tema da nossa aula de hoje é da União Soviética à SEI. Tá? Nós já iniciamos as aulas falando sobre a União Soviética, mas hoje um assunto muito importante, nós não poderíamos deixar de explicar esse assunto para vocês, tá? Então, papel, lápis e caneta na mão e vamos lá saber um pouquinho da União Soviética à SEI. SEI, que é isso, professor? SEI. Vamos saber agora, minha filha, o que significa SEI, tá? Então, veja bem, a União Soviética, ela passou a ser governada sob o regime socialista. Exatamente, socialista, e ela tinha alguns princípios como base, tá? Aliás, ela tinha 3 princípios básicos, que era um partido único, era governo autoritário e o uso da força. Sério, professor? Sim, 3 princípios básicos, sim. Então, veja bem, o partido único era o PCUS, tá? Que significa Partido Comunista da União Soviética. E ele foi instituído no ano de 1925, tá? Então esse é o primeiro. O segundo é um governo autoritário. Autoritário, sim. Então veja bem, foram instaurados medidas políticas e econômicas para implantar o socialismo na Rússia e nos países, tá, do leste europeu. Então quando se fala em União Soviética, tá? A União Soviética ela junta a Rússia, que é o principal, é o maior, tá? Vários outros países do leste europeu que se juntaram à Rússia. Então, veja bem, aí o segundo, governo autoritário. Então foram instauradas medidas políticas e econômicas para implantar o socialismo na Rússia e nos países do leste europeu, tá? Quando se fala em socialismo, nós lembramos lá, após a Segunda Guerra Mundial, que houve aquela rivalidade entre Estados Unidos e a Rússia. Tá? De um lado ficou Estados Unidos com o capitalismo e do outro lado a União Soviética com o socialismo. Tá? Então, era um governo autoritário. O que é autoritário, pessoal? É alguém que tem autoridade? De certa forma, sim, tá? Mas a autoridade não pode se confundir com autoritarismo. Então era um governo autoritário. O governo autoritário é aquele que não te dá liberdade de expressão. Você não pode expressar o seu pensamento, o que você pensa do governo. Por exemplo, nós vivemos aqui no Brasil, é um país democrático. Aqui, ó, você esculhamba o prefeito, esculhamba o governador, o presidente fala mal e tudo quanto é político. Isso é o quê? Liberdade de expressão. Se for num país igual, era a União Soviética, meu filho, no governo autoritário, se falasse mal do governo, ó, tu ia pro Chilindró e ainda levava um couro de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, tá? Outra coisa, o uso da força. Ele visava assegurar o seu domínio sobre a diversidade de povos e culturas, tá? Como isso acaba contemplando o que eu acabei de falar, a liberdade de expressão. Se alguém não fizesse aquilo que o governo ditava, algo que fosse contra os ideais que o governo defendia, ele colocava o uso da força, os soldados iam lá, prendiam, batia, tá? Igual aconteceu a ditadura aqui nos países da América do Sul, inclusive no nosso querido Salve Salve Brasil, tá? Isso também aconteceu aqui. Então vamos ver um pouquinho sobre a União Soviética. Tá? O regime socialista, ele modificou a economia dos países governados pela União Soviética. Entre as principais mudanças, eu vou citar aqui para vocês algumas que nós podemos destacar. Tá? Por exemplo, fatores econômicos foram alterados. O Estado tinha o controle. Tá? O Estado controlava tudo. Então, fatores econômicos é o controle do Estado, economia planificada, propriedade estatal da terra, agricultura organizada em cooperativas, tá? Tinha até uma que era chamada de kolkhozes, que ficou muito famosa devido à Rússia desenvolver e organizar esse tipo de agriculturas e cooperativa na União Soviética. Então, quando se fala em controle do Estado, o Estado controla tudo,
Tá? Hoje aqui no Brasil nós temos TV, rádio, que a pessoa pode ter a liberdade de expressão. Lá o governo controla a mídia, controla os jornais, controla tudo. E quando se fala em economia planificada, o governo ele controla até mesmo a economia. Outro fator econômico, investimento estatal nas indústrias de base, tá? Como siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas e principalmente em armamentos bélicos. Houve uma disputa muito grande entre Estados Unidos e a Rússia, ou a antiga União Soviética. Quem teria maior poderio em armamentos bélicos, ficava aquela briga. Depois teve a briga espacial. A Rússia mandava um foguete para a Lua, mandava um satélite, mandava não sei mais o que. Estados Unidos mandava um outro, ficou aquela disputa. Os caras ficavam disputando. É a famosa corrida espacial. Até que os Estados Unidos mandou para a Lua e a Rússia disse que não mandou, não conseguiu mandar e acabou com essa briga entre eles, tá? Mas briga de cachorro grande. Outro fator é o fator político, tá? É primordial em uma briga como essa. É primordial existir o fator político. Então veja bem, a ocupação do leste europeu por tropas soviéticas. Quando alguns países ali do leste europeu decidiram ficar do lado da União Soviética, o que eles fizeram? Logo mandaram suas tropas para esses países do leste europeu. Falou, opa, vamos cercar, já que somos amigos aqui, e não vamos deixar os Estados Unidos tomar conta desses países, tá? Então, é um fator político. O outro fator político, ameaças aos interesses de países capitalistas. Os países capitalistas, tá? Eles ameaçavam os países socialistas ameaçavam os países capitalistas que tentassem acordo com os países socialistas ligados à União Soviética, tá? Então, um fator político também. O descontentamento dos Estados Unidos, que não queria perder a influência sobre os países da Europa Ocidental. Os Estados Unidos ficou descontente, falou como pode, os caras aí que nós já ajudamos, agora estão do lado da União Soviética, então havia um descontentamento. Tá? Isso também é influência política. Outra coisa, disputa pelo poder mundial entre as duas potências, a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e os EUA, os Estados Unidos da América. Essa disputa, como eu acabei de falar para vocês, tá? Durou e dura até hoje, por longos anos. Começou pelo poderio bélico, depois da Segunda Guerra Mundial ficou dividido. Capitalismo e socialismo. Quem não fosse capitalista não podia falar com os socialistas. Ficou aquela briga entre uma nação e outra, uma potência e outra. E isso acabou com que alguns países aderissem, tá, para o socialismo e outros aderissem para o capitalismo. E os Estados Unidos falaram, olha, se tu decidiu ir para o lado socialista, tu não pode comprar produtos dos países capitalistas. E a União Soviética assim também fez o mesmo com os seus países, que ficou a famosa Guerra Fria. Como é a Guerra Fria? Essa guerra que um país não podia ter comunicação econômica entre o outro. A Cuba, por exemplo. Por que a Cuba é um país defasado, os seus carros antigos? Porque os países capitalistas, os Estados Unidos principalmente, proibiam que os outros países capitalistas vendessem ou comprassem os seus produtos, tá? Os seus materiais. E outra coisa, a construção do Muro de Berlim também foi um fator político, tá? No ano de 1961, pelo então governo russo, que representava uma divisão física entre o capitalismo e o socialismo. Já pensou? Altamira que dividia no meio, a cidade no meio, opa, de um lado socialismo, do outro capitalismo. Foi assim que fizeram, construir um muro, tá, em Berlim, dividindo um lado socialista e o outro lado capitalista. E pasmem, o lado socialista viviam na miséria de maré de si, e o lado capitalista, os caras por cima da carne seca. Tá? Então, quando derrubaram o Muro de Berlim, quando houve a unificação entre as duas Alemanhas, que era a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, uma capitalista e a outra socialista, então, quando acabou com essa palhaçada, essa briga entre eles, tá?
Aí unificou, virou uma Alemanha unificada. O que era pobre ficou rico e acabou a pobreza. Hoje a Alemanha é um dos países mais ricos do continente europeu. Vamos falar um pouquinho sobre a Rússia. A Rússia é o país mais extenso do mundo. Do mundo, professor? Sim, filho, é o mais extenso do mundo. Tá? Cerca de 2 vezes maior o tamanho do Brasil. O Brasil é considerado um país continental devido ao seu tamanho. E a Rússia é o quê? 2 vezes maior do que o Brasil. Tá? Então fica localizado uma parte na Europa e a outra parte na Ásia. Como, professor? Um país pode pertencer a 2 continentes? Sim, filho, pertence a 2 continentes. Ao continente europeu e o continente asiático. Tá? Então, veja bem, possui na parte europeia, tá, que divide da asiática, é separado pelos montes Urais. Normalmente os continentes são divididos por oceanos, por algum rio, existe alguma divisão dessa maneira. Como não existe nenhum oceano, nenhum mar e nenhum rio entre Ásia e Europa, então o que divide ali são os montes Urais, tá? Que pertence exatamente à Rússia. Então uma parte da Rússia europeia e a outra parte asiática. E também conta com 11 fusos horários. Se o cara for viajar o país inteiro, vão ficar só mudando o relógio. São 11 fusos horários que tem lá. Tem cerca de 140 milhões de habitantes, isso no censo de 2011. Mas como, professor, um país que é 2 vezes maior do que o Brasil tem 140 milhões de habitantes. O Brasil tem quase 220 milhões. Pois é um país grande, pouco habitado. Tá? E apresenta uma densidade demográfica de 8 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Tem 80% de sua população vivendo na parte europeia. Quase 100% vive na parte europeia. Apenas 20% vive na parte asiática. Por quê, professor? Devido ao seu clima baixíssimo, abaixo de 0 grau, uma região ali difícil de plantar, difícil de andar, difícil de viver. Então, por isso, só 20% que se acostumaram no frio e vive lá do lado asiático. O restante vive mais do lado europeu. Tá? Na porção leste dos Montes Urais, localiza-se também a Sibéria Rússia. Tá? A Sibéria Rússia ela ocupa 60% do território do país, com cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados. E também apresenta uma densidade demográfica com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Pensa num lugarzinho vazio, é lá. Tá? E já no extremo norte da Rússia, existe uma densidade demográfica muito baixa. As temperaturas também são baixíssimas durante o ano. Clima polar e subpolar. Quando fala em polar, tu sabe, né, filho? Que está vindo lá do Polo Norte, aquele climazinho, quando passa, chega racha o beiço. Tá? Então, vamos lá. Cerca de 14% do território estão localizados além do Círculo Polar Ártico, tá? Dá uma olhada aqui. 14% está dentro do Círculo Polar Ártico. E o solo está congelado permanentemente. O que é isso, professor? É que o solo não descongela, filha, é só gelo. Tu vai cavar, plantar capinha, gelo também, tá? Então, veja bem, vamos falar agora sobre a era Gorbachev. Então, no ano de 1985, no meados de março, após a morte de Konstantin, tá? Mikhail Gorbachev, que foi escolhido para ser o secretário-geral do PCUS, Partido Comunista da União Soviética, o mais alto cargo na estrutura política e governamental do país. Então, Mikhail Gorbachev assumiu em meio a uma profunda crise. O país passava por uma crise, a economia estava estagnada, estava parada havia anos e a população se mostrava descontente com o governo. Tá? Então, quando ele entrou, ele anunciou logo 2 planos de governo com base na Glasnost e na Perestroika. Que é isso, professor? A gente come com farinha? Não, filho. A Glasnost quer dizer transparência e a Perestroika quer dizer reestruturação. Então, transparência e reestruturação. Nós estudamos isso após a Segunda Guerra Mundial, lembram? Então, veja bem, a Glasnost correspondia ao plano de reformas nas instituições políticas, mexia ali no ninho político, que previa a abertura política e a introdução do multipartidarismo. Já a Perestroika, tá, bem parecido com o que está acontecendo nas reformas aqui no Brasil, ela se referia às reformas econômicas,
fim do planejamento central, introdução de princípios de economia de mercado, redução de gastos militares, logo a Rússia, né, a União Soviética, então, que era famosa em armamentos bélicos e investimentos militares. O cara queria diminuir os gastos militares e outras iniciativas reformistas, tá? Então, aconteceu impacto devido a essas reformas, tá? Quais são, professor, os impactos dessas reformas? Tiveram 3 grandes movimentos contra essa reforma. Primeiro, o movimento de contestação aos regimes comunistas, que diz respeito ao desejo de independência dos países socialistas do leste europeu. Como assim, professor? Os caras queriam ser independentes? Sim. Não estavam felizes com a União Soviética? Não. Os caras queriam a sua independência, os países ali do leste europeu. Quem que não gosta de sua liberdade, não é? O segundo movimento era dos ultras-reformistas da União Soviética, ocorrido a partir de 1991 e liderado por um cara chamado Boris Yeltsin, tá? Então, presidente da República Russa na época. E mostrava-se defensor ao fim do regime socialista e da integração dos países ao capitalismo. O cara defendia o fim do regime socialista, ele não queria nem saber de socialismo, e além disso, ele defendia a integração dos países ao capitalismo. O cara queria ser capitalista, queria mexer com dinheiro, queria mexer com a mufufa, não queria nada de socialismo. E o terceiro movimento era o movimento de grupos conservadores do PCUS, Partido Comunista da União Soviética, que desejava impedir as reformas de Mikhail Gorbachev e a manutenção do status quo, e eles tentaram um golpe para destituir Mikhail Gorbachev em 91, só que não teve sucesso. Então, desses 3 grupos, saiu vencedor o grupo dos ultras reformistas liderado por Boris Yeltsin. O caba foi para cima e derrubou o homem do poder, tá? Então, em 8 de dezembro de 1991, os presidentes da Rússia, da Ucrânia, da Belarus assinaram um documento que formalizava a criação da SEI. SEI. Não, filho. Não é se você sabe. SEI significa Comunidade dos Estados Independentes, tá? Foi criado, saíram da União Soviética e criaram a SEI. Então, diante desses acontecimentos, não restou outra alternativa para Mikhail Gorbachev. Então, no dia 25 de dezembro de 1991, ele comunicou o seu afastamento. Mikhail Gorbachev deixou de ser o representante, tá? Então, aí foi o fim da União Soviética do tipo socialismo, que tinha sido implantado desde 1917, tá? Então, tal processo deu origem a 15 novos países independentes, dos quais 12 deles passaram a integrar a SEI. Então, galera, nossa aula de hoje era essa, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a Rússia, sua grandiosidade.